É isso aí, um abraço para você que está em casa, boa tarde, internautas ligados no Facebook do Bocão News através dessa live de hoje muito especial. Eu diria, a gente entrevista a Aline Castelo Branco, que além de colega de profissão, jornalista, é educadora sexual. Seja bem-vinda, Aline. É um prazer estar aqui com vocês, viu, gente? Vamos tirar aí todas as dúvidas, pode mandar mensagens. E vamos lá, você pode participar. Aliás, quem vai dizer como você pode participar não sou eu. Nossa colega Brenda Ferreira, jornalista também do Bocão News, vai falar como você pode participar através do Face e do Twitter e também dar outras dicas aí de como você vai mandar suas mensagens pra gente. Vamos lá, Brenda. Olá, Rafa, boa tarde, Aline, boa tarde a todos que estão em casa. É isso aí, você pode participar mandando sua pergunta aqui nos nossos comentários e pode seguir a gente também no Instagram e no Twitter, que é @BocãoNews. Fique ligadinho que a sua pergunta vai aparecer aqui ao vivo pra gente. Tá, ok. Você participa. Aliás, o Twitter, Diego, vai ficar responsável, né? Vai tomar um curso intensivo de Twitter e vai mandar as perguntas pra gente, mas você quiser participar e se perguntar, posso perguntar sobre o quê? A educadora sexual é a pessoa que trabalha diretamente com pedagogia. Então, eu sou formada, sou mestre em educação sexual pela Unesp, mas tenho especializações também na área de sexologia. Ou seja, a sexologia, ela trabalha com também partes da medicina, né? Com a parte mais clínica, com a parte mais terapêutica. Mas são duas áreas de atuações distintas, certo? Mas que elas estão interligadas da mesma forma. Só que a minha formação é como educadora sexual, mas eu tenho uma especialidade na área de sexologia também. Tá, Aline, você falou em educadora sexual, nos remete a ensino, à escola. Isso. Eu quero que você faça um breve panorama de como, ainda em pleno século XXI, a gente tem um tabu, tanto na família quanto nas escolas, para falar de sexo. Eu adoro falar isso, porque é realmente a minha praia, eu acho que a gente precisa, e gera, de certa forma, uma polêmica. Por quê, Rafa? Nós não fomos educados, né, se a gente pensar sexualmente, pelos nossos pais nem pela escola. Por exemplo, seu pai, você teve vergonha, provavelmente, de conversar com o seu pai ou sua mãe sobre sexo, sobre a iniciação sexual, por exemplo. Então, o que a gente vê na escola é isso, é uma repressão, né, até por parte mesmo de todo um ensino que tem por trás disso, né, de todo um sistema que impede até mesmo de professores de falar sobre determinado assunto. Por quê? Porque as pessoas acham, gente, é muito engraçado isso, que se você levar o conteúdo de sexualidade, o que envolve sexualidade? Sexualidade não é sexo, são coisas distintas. Muita gente acha que sexualidade é sexo, ato sexual, transar e tal. Não, ela envolve comportamento. E o que é comportamento, Aline? É a forma como você se veste, é a forma como eu estou falando para vocês, é a forma como você se porta diante do mundo, né? São os seus valores, as suas crenças, erotismo, questão de gravidez, violência, doenças, então diversidade, homossexualidade. Então, sexualidade é o comportamento do ser humano em geral. E como passar isso para um aluno numa sala de aula se em casa ele não tem essa orientação? Então, primeiro deve-se partir de casa. É claro que em casa é um pouco difícil de você ter esse contato, mas o que a gente luta hoje? Quem trabalha na área de educação, inclusive tem alguns projetos já no Congresso Nacional, aqui na Bahia eu fiz o primeiro projeto de lei, criei o primeiro projeto de lei, apresentei uma deputada, a deputada deu entrada na Assembleia, está lá para votar, mas eles não votam porque os deputados têm os seus valores, acham que vai mexer, né, com essa questão muito forte que é o sexo. Ou seja, vai ensinar, se a gente falar disso na escola, vai ensinar a criatura a transar. É um projeto para, na prática, ensinar a sexualidade na escola? O projeto é o seguinte, o projeto é ligado à formação de professores, ou seja, criações de trabalhos específicos, formação e oficinas, para que esses professores, eles entendam o que é o trabalho de educação e possam incorporar no plano de ensino as discussões sobre a diversidade. Porque, veja só, antigamente a educação ela era muito focada nas escolas. No século 30, tinha um médico chamado José Alberto que ele iniciou todo esse processo. Então, no século passado, tinha muito fortemente esse trabalho, até um pouco antes da ditadura. Sim. A ditadura veio e barrou, realmente, porque reprimiu tudo. E de lá para cá, a gente não conseguiu mais ter, de certa forma, um avanço nisso. A gente tinha livros específicos, a gente tinha os parâmetros curriculares que permitiam o trabalho de forma transversal. O que é a forma transversal, Aline? É você trabalhar a orientação sexual de uma forma para que aquele aluno, aquele estudante entenda, por exemplo, o que é uma gravidez, o que é as doenças sexualmente transmissíveis, mas não somente isso. Que não fique só no foco da saúde, entendeu, Gi? Porque, como eu te falei, a sexualidade envolve, por exemplo, determinado tipo de comportamento. Eu peguei vários trabalhos, eu trabalho com bastante adolescente nas escolas, e o que a gente tem mais visto é essa questão da
mudança de sexo está muito Sim. incorporado dentro da sala de aula. Ou seja, você vê violência, você vê homofobia dentro da sala de aula e o professor não sabe lidar com isso. Eu peguei vários casos de professor que não sabia, no momento que o aluno chegava com determinada dificuldade, poxa, como é que eu vou saber lidar? E é esse trabalho que o educador faz, é tipo um trabalho de consultoria e de incorporação dentro da escola desses temas. E isso interfere diretamente no desenvolvimento do aluno. Muito, totalmente, porque se você perceber, o índice de gravidez na adolescência é altíssimo. A cada 100 nascidos vivos, 18 são por adolescentes, Sim. entendeu? Ou seja, pode parecer um número pequeno, né, comparado a cada 100 nascidos vivos, 18, não, gente, mas é um negócio grave demais. Você vê menina de 12, 13 anos já com a barriga desse tamanho porque não tem orientação. E isso acontece muito mais nas escolas públicas. As escolas particulares, elas exercem um trabalho um pouco mais diferenciado sobre isso, né? Porque eles têm um pensamento crítico, de certa forma, um pouco mais avançado do que na escola Mas ainda longe do ideal. Mas ainda totalmente longe do ideal. Então, o que acontece? Se a gente não tiver um trabalho efetivamente nesse sentido, Sim. de buscar o entendimento tanto do professor quanto do aluno, a gente vai ter cada vez mais homens violentos, homofóbicos, mulheres grávidas, adolescentes grávidas. E o pior de tudo que eu vou te dizer, é um adulto problemático. Porque se você não tem uma educação assertiva na sua adolescência ou na sua infância, você vai crescer com um adulto cheio de problemas. Tanto no problema na área afetiva, quanto no problemas na área sexual, entendeu? E isso é tão grave que eu recebo, assim, nas minhas redes sociais, eu trabalho muito com público jovem. Então, os jovens me seguem adoidado para tirar várias dúvidas. Você está muito presente lá, né? Muito. Minhas redes sociais são, assim, cheias, tanto no YouTube, eu tenho um canal do YouTube, gente, vocês podem seguir, é youtube.com/Castelo, com várias dicas. Instagram, YouTube, e aí vai. E o que mais eles me perguntam é isso. Aí chegou uma hoje, né? Eu abri de manhã cedo que tava assim. Eles me chamam de tia, né? Ô tia, olha, é o seguinte, minha camisinha estourou, tô morrendo de medo. E caiu um líquido antes um pouquinho dele penetrar. Falei, peraí, tem uma coisa errada. Se o líquido saiu antes de penetrar, você não usou camisinha. Então tem uma coisa errada. E o que eu mais vejo isso são os adolescentes não usando camisinha, Rafa. Por quê? Eles não viveram a nossa geração assim. Não sei quantos anos você tem, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais velha do que você. A geração da década de 80, de 70, 80, onde teve o boom do sexo, drogas e rock and roll, onde a presença do vírus HIV foi intensamente alto. Então a gente teve um ciclo na década de 80 que estava cá em cima. E aí, com os coquetéis, com o avanço da medicina, foi caindo, foi Certo. caindo. Então, nessa época, o uso de anticoncepcionais e preservativos era intenso. Aí, se caiu do uso, e agora, o que acontece? Por conta da presença massiva dos medicamentos que têm ajudado a combater essas doenças sexualmente transmissíveis, Voltou a os subir no jovens Brasil. voltou a subir. Aí o ciclo está agora aqui, gente. Aliás, Tá no subindo mundo novamente. continua decrescendo e no Brasil o dado é alarmante. Aumentando, É entendeu? verdade. Então, assim, me preocupa muito porque, gente, eu recebo muita mensagem de jovem perguntando a respeito de camisinha furou. Camisinha não... Ó, se furou, meu amigo, teve algum problema... Mas, assim, é muito difícil camisinha furar, entendeu? Hoje as camisinhas, elas estão bastante... não é produtiva, que eu quero dizer a palavra, mas o trabalho, como se está sendo produzidas as camisinhas, claro que está sendo melhor do que no passado, tá? Então, assim, o reforço está sendo grande. Então, muito difícil você dizer, a camisinha furou, Aline, agora Alguma eu tô coisa grávida. errada tem. Não, ou você não usou camisinha, meu bem. Então, não vem me dizer que você furou camisinha, não. Você tá enganando você mesmo, entendeu? Agora, Aline, você falou de um projeto de lei. Você lembra o número do projeto? Menino, não lembro. Foi a deputada? Eu acho que tá por aqui, mas eu não lembro. Eu ia Quem foi a trazer o número deputada? dela. Eu entreguei a deputada Luísa Maia. Eu imaginei que fosse Porque ela tem um processo atuante na área da defesa da mulher. Porque é até bom que isso seja divulgado, É. noticiado, até como uma forma de pressão. Mas Isso. eu queria chegar no seguinte assunto. Você falou que apresentou esse projeto de lei, a deputada apresentou na Assembleia, mas que por conta de uma Assembleia, de bancada- políticos, que a gente tem reacionários, Exatamente. é difícil aprovar. E eu queria chegar nesse ponto. A sociedade vem se desenvolvendo, a gente está no século XXI, as pessoas estão cada vez mais descoladas, mais antenadas. Sim. A internet traz todo esse mundo de possibilidades, mas a gente vê que também um segmento da sociedade está cada vez mais reacionário. E, infelizmente, esse segmento está dentro dos parâmetros políticos. Exatamente. E isso dificulta a sua vida, a vida dos educadores sexuais. Muito. Para você ter noção, a gente tem um grupo lá em São Paulo, que é o grupo de pesquisa que a gente atua, e a gente sempre está cobrando muito isso do Congresso, né? Recentemente, ano passado, 2015, a gente entrou numa luta ferrenha, porque eles barraram a palavra gênero, o uso da palavra gênero nas escolas, ou seja, os professores não poderiam utilizar a palavra gênero, porque de certa forma estava ofendendo, ou seja, incitando
aquele adolescente, aquele jovem a praticar o ato sexual. Gente, sinceramente, me desculpe, mas você que pensa assim é muito burro. Político que pensa assim é burro, não sabe, tem que ler, entendeu? Tem que entender as coisas, porque se você pegar as pesquisas, inclusive pesquisas feitas até nos Estados Unidos, comprova que quanto mais o jovem e adulto, eles têm acesso ao conhecimento, à informação sobre sexualidade, reduz o índice de gravidez na adolescência, reduz o índice de doenças sexualmente transmissíveis e reduz o índice de preconceito sobre todas as situações. Isso é comprovado, minha gente, entendeu? É pesquisa, tá lá, não tem como fugir disso. Então, assim, realmente, a bancada evangélica é grande. Aqui na Bahia nem tanto, aqui na Bahia um pouco, estou falando mais do Congresso Nacional, é grande, mas eu não entendo porque aqui na Bahia a gente ainda não tem projetos específicos nessa área. Eu morei 4 anos em São Paulo, atuei lá na Secretaria de Educação, justamente com esses projetos paralelos na universidade, e eles são muito fortes, eles são incisivos nisso, porque eles acreditam que se partir pelo processo da educação, o ser humano ele pode ser melhor do que ele é, e entender todo o contexto referente ao comportamento. Entendeu? Não só esse comportamento sexual. Eu acho que precisa ficar assim bem claro essa diferença, né, do que é sexo e do que é esse comportamento do ser humano. Então, acho que falta isso. Eu acho que falta esses políticos entenderem muito bem do que se trata, do que a gente quer discutir, do que é gênero, né, porque assim ainda tem muita disparidade dessa luta de gêneros existe. E se o adolescente que está na escola ele crescer entendendo isso, vai reduzir muita coisa que a gente tem por aí. Ok, a gente vai com Brenda Ferreira agora, ver as redes sociais. Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para a Aline. Vamos lá. Mas antes vamos ver a galera de casa. Vamos lá, todo mundo cumprimentando, né? Falando oi. Teve um rapaz que comentou aqui, muito linda. Ah, obrigada, adorei. E tem uma pergunta assim, o uso do vibrador ainda é um tabu? Ainda existe? Diminuiu? Massa, adoro essa pergunta. Assim, eu vou começar com um dado. 1/3 das mulheres brasileiras nunca chegaram ao orgasmo na vida, gente. Nem por penetração, nem por estimulação do clitóris, que é a masturbação que a gente está falando. E isso é um dado grave porque remete à repressão sexual que a gente teve. Então, assim, hoje a mulher, para vocês terem uma ideia, eu vou falar como mulher, tá? Como mulher que transa, que adora sexo, enfim, que adora esse universo. Que está inserida nesse contexto. Que está inserida. Que as pessoas às vezes olham a educadora sexual como se fosse uma peça fora daquilo. Não, lógico que não, tem nada a ver, adoro. Mas assim, se você perceber, é muito difícil, Rafa, uma mulher se despir, ficar nua por completo, se entregar para um homem em uma noite, sabe? Eu acho que os caras têm que entender muito isso, né? É difícil, a gente é cheio de complexo, gente. Mas aí, Aline, vem também toda a questão da mídia, da publicidade que diz que a mulher perfeita é a mulher sem estria, sem celulite. Pois é. E isso causa uma retração na própria mulher. Causa uma retração e uma série de mulher. problemas para a própria relação. Exatamente. Por isso que a mulher, eu costumo dizer o seguinte, que sexo está na cabeça e não na cabeça debaixo de vocês não, viu? E aí o que acontece isso? A mulher fica tão na repressão que na hora que vai pro sexo, ela vai cheia de paranoias. Ai, meu Deus, ai, minha bunda, meu peito caído, minha celulite, minha estria, não sei o quê. Será que tá bom, será que não tá? Aí acaba não gozando, você tá entendendo? E o uso do vibrador, que é a pergunta, tem crescido muito a presença de tanto mulheres quanto homens, visitando boutiques sensuais, sex shop, usando esses produtinhos sensuais para melhorar a relação. E eu acho extremamente positivo. Porque quando você se conhece, quando você conhece seu corpo, a gente facilita muito mais. Tanto para o seu parceiro quanto para você chegar ao orgasmo, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que o melhor amigo de uma mulher é o vibrador, viu? Então, vá ter seu massageador clitoriano vibrador, que meu filho resolve tudo. Tá aí, respondida a pergunta do internauta. Brenda tem mais uma pergunta ali, vamos lá. Bom, vamos lá. A Bel Queiroz perguntou assim, sentir dor no pé da barriga depois da relação é grave? Olha, você tem que ver, Brenda, porque pode estar muito relacionada à questão de infecções, fungo, enfim. Sexo não é para sentir dor, tá? Então você tem que perceber muito isso. Se você sentir algum tipo de dor ou ardência na hora da penetração, na hora do sexo, é bom procurar um médico, um ginecologista para ver, porque pode ter alguma relação com algum tipo de fungos, infecções, tá? Então investiga isso. Aline, a questão do sexo, do tema sexo em casa, eu tenho a seguinte dúvida. Os filhos moram, óbvio, com os pais, que foram criados pelos avós, no caso. Não me parece que os avós seriam as melhores pessoas para darem uma introdução ao tema sexo ou à educação sexual. A família mesmo é o primeiro lugar onde deve haver esse tipo de contato. A família deve procurar um especialista para então passar esse contato? Deve, eu acho massa.
E eu acho legal você até falar isso, porque assim, tem crescido um movimento, até nas redes sociais, de pessoas que procuram ajudar. Eu faço um trabalho específico com pais, de educação sexual para pais, que é da seguinte maneira, é de você ensinar como falar de sexo com os filhos. E isso começa desde a primeira infância. E tá lá, tá nos registros, Freud explica muito bem isso, né, que o primeiro sexo vem a partir do de zero até um ano de idade, que é quando o bebê começa a se tocar, botar a mãozinha, pé na boca e tal. Isso é uma demonstração já da sexualidade, embora inconscientemente ele não entenda nada do que é aquilo, mas é. Então, assim, se os pais começarem a entender de que falar sobre sexo não é falar sobre, sexo, penetração, botou ali, não. Mas de você conduzir aquele bebê, aquela criança e aquele adolescente de uma maneira correta, você vai formar um adulto completamente consciente. Não tem idade para falar disso. Não tem. Claro que tem umas etapas que você tem que cumprir, tá? A gente começa, diante dos estudos, a gente começa a partir de 1 ano, tá? De 1 ano é o que a gente chama de conhecimento do corpo, que ele vai começar a estar na fase de andar, né? Tocar nas coisas, a fase do tato, é o que Freud chama do tato. A fase do tato é justamente do reconhecimento, dizendo, olha, eu estou gostando das coisas, sim, né? Então, o pai ou a mãe pode muito bem dizer, olha, se vê o bebê tocando no pênis de 1 a 3 anos, ele começa a tocar no pipi, no pênis, ou a menina se tocar também, pegar nas coisas, ou tocar até no pai, né? O pai vai tomar banho junto com o menino, né? Aí é legal falar aquilo, porque a criança vai estar olhando, vai ver que você tem e ele não tem, né? Então, aí, essa maneira de dizer, olha, você vai ter, você vai crescer, o seu vai crescer também, viu, filhinho? Começar assim, mesmo também que descobrir uma forma como se falar, sabe? Às vezes, alguns pais nomeiam pipi, sabe? Periquitinha, ou o que for, você vai Eles descobrir buscam através do lúdico um meio para passar essa informação. E o legal é que tem vários livros, Rafa, sobre isso, né? De onde vêm os bebês, é legal você ler também, papai e mamãe, enfim. São vários livros, depois eu posso até passar para vocês, se você quiser. Agora, Aline, aquelas historinhas tipo, os filhos vêm da cegonha. Gente, não para. rola, né? Não, para, não existe isso, pelo amor de Deus, isso é coisa do passado. Não era para existir, mas ainda rola. Mas não faz isso, porque assim, a criança pode crescer acabando confundindo as situações. O melhor é dizer, olha, você nasceu, veio da barriguinha da sua mãe, porque sua mãe ama muito seu pai, e a gente se beijou, e a gente namorou, acabou, mesmo que a criança não entenda o que é namorar, não precisa dizer que transou, mas você veio da junção de seu pai e de sua mãe. Entendeu? Porque aí, quando chegar... Gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, a gente está numa geração que é a geração de internet. A gente está numa geração que é a geração de conexões. Então, as pessoas se conectam muito. Sua criança vai sair de casa, vai para a escola, para a creche, para qualquer coisa, vai saber tudo lá. Vai saber até para uma educadora que está lá cuidando, carregando, não sei o que vai falar de uma forma diferenciada que você não fala. Aí a criança chega em casa dizendo, ai, mamãe, por que isso? Porque aquilo você fica chocada. Ei, minha filha. Recebo várias mensagens de mãe. Aline, meu filho chegou aqui e falou, claro, criatura, você não explicou da forma que eu te ensinei que era para falar. Mas Aline, também num país onde não tem educação básica, sim, que eu digo, esperar que os pais possam ou consigam dar esse tipo de encaminhamento, pelo menos a maioria, possa dar esse tipo de encaminhamento da vida sexual, de educação sexual aos filhos, é um pouco demais. Mas, Rafa, é o seguinte, você tem que ler. Se o ser humano não lê, ele não vai compreender as suas situações, entendeu? Então, assim, eu vim de uma família que, de certa forma, é conservadora, tá? E eu, aos poucos, fui rompendo isso. Quando eu meio que deixei o jornalismo para investir na carreira de sexualidade, minha avó, que é extremamente... Você é louca, você vai fazer isso, você vai ficar falando disso, não sei o quê, entendeu? E deu super certo. Hoje eu converso com minha avó, que tem 80 anos, falo um monte de coisa, falo de orgasmo. Minha avó nunca gozou na vida. Entendeu? Não sabe o que é. Eu digo, não, vó, é assim, Eu começo a explicar e ela se acaba de dar risada. Então, assim, é a forma como você fala, como você aborda, que você tem que chegar quebrando um pouco do tabu. E a gente está aqui para isso, é para romper tabu, porque a gente está em outro século. Claro. E daqui para frente vai ser pior. Eu digo que daqui para frente vai ser um mundo de bissexual. Então, todo mundo praticamente vai ser bissexual. E os estudos já comprovam isso, já tem teorias que dizem isso. E o que é ser bissexual, Aline? É você ter desejo por outro, pelo indivíduo. Entendeu? Então hoje eu tô afim, vem cá, Rafa, vou pegar Rafa, vou agarrar, vou beijar, não sei o quê. Amanhã é Brenda. Amanhã eu vou pra Brenda, quero você, Brenda, bora. Por quê? Porque eu tenho amor pelo indivíduo. Então as pessoas já estão se portando assim, como pessoas bissexuais. É uma questão, é um pouco diferente o poliamor.
O poliamor é quando você tem um estabelecimento de contrato, ou seja, eu quero viver nós três. Eu, Brenda e você. Então a gente vai viver no mesmo teto, mesmo apartamento. A gente pode até fazer união estável os três, porque hoje já é permitido. Então já é um pouco diferente da bissexualidade. A bissexualidade não, eu vou me envolver com qualquer um, entendeu? Eu quero qualquer pessoa, eu posso me apaixonar por um homem e por uma mulher. Entendi. Entendeu? E você que está em casa? O que é que acha disso? Manda aí para o WhatsApp, não, para o Twitter do Bocão News, o @BocãoNews, e também na live, aí na própria live, embaixo do vídeo, você pode mandar a sua pergunta. Fala, Di. Pronto, vamos chamar o vídeo aqui. A gente estava falando sobre dicas e a Aline tem um canal no YouTube. Canal no YouTube, gente, é youtube.com/Aline Castelo, tá um monte de vídeos. Vários vídeos, e a gente vai ver um deles agora e daqui a pouco a gente volta para comentar. Vamos lá, solta aí, Luiz. Vou dizer uma coisa, eu me masturbo, eu me toco, adoro. E se você não faz, não sabe o que tá perdendo. Porque às vezes um brinquedinho vale muito mais do que o pau do seu companheiro. Olha, vamos começar esse vídeo dizendo que sim, é natural, é muito comum uma mulher colocar a mão na periquita e se masturbar, certo? Então, se você, mulher, ainda tem esse trauma, essa neura, ai, eu não vou fazer porque é pecado. Ai, eu não gosto, Aline, eu nunca fiz, eu não sei nem onde é que fica meu clitóris. Vá procurar saber, viu, gata? Vá procurar saber porque é legal. E, inclusive, você fazer isso, se masturbando na frente do seu companheiro, é muito bacana, os caras adoram. Na verdade, meninos, comenta aqui embaixo se vocês gostam ou não. E uma coisa que eu acho bem legal e que eu utilizo bastante são os usos dos brinquedinhos eróticos, né? Eu vou mostrar até meu polvo, gente, olha, meu polvo. Todo mundo pensa que é uma obra decorativa aqui no meu cenário, né? Mas dentro desse polvo lindo, olha o que tem dentro desse polvo lindo. Taran, 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 taran. Vamos abrir, vai demorar. Taran! Ah! Que vergonha, gente, fiquei com vergonha. Pois é, dentro desse polvo tem um pênis de plástico. Pois é, pra masturbação. Isso é legal. Esse daqui eu não gosto muito não, porque eu vou te dizer, não tem graça nenhuma pra mim. Eu acho mais legal os massageadores clitorianos, sabe? Porque estimulam, porque tem vibro. Massageadores como este aqui, tá até no saco ainda, ó, nem usei, nem abri ainda. Mas eu vou deixar no saquinho. Tipo esses massageadores, sabe? Que é bem legal, tem vibro e pra mim funciona mais, eu acho que pra toda mulher, porque a maior sensibilidade, como eu já falei, vocês já sabem aqui no canal, fica no clitóris, por conta das 9.000 terminações nervosas que a gente tem. Então se a gente estimular o clitóris com esses massageadores, nossa, a gente consegue chegar ao orgasmo muito mais rápido. E perguntaram aqui no canal, acho que foi no canal no e-mail, como pode introduzir o uso dos produtos eróticos, né, sensuais, nessa relação na hora do sexo. Gente, é muito simples, eu faço isso. É claro que tem muito homem machista que não gosta da incorporação. Tá aí, só um aperitivo para você que ficou curioso. Vai lá no canal do YouTube da Aline Castelo Branco, é youtube.com/Aline Castelo. Isso. Tem esses e outros vídeos, mas já que estamos no assunto, tem perguntinha ali direto da Webgirl, do Bocão News. Ai, que linda. Bom, na verdade a gente tem duas perguntas aqui, mas vamos começar, já que a gente está no assunto como você falou. Masturbação pode se tornar um vício? Pode. E é legal se falar porque tem várias dúvidas e muita gente acha que masturbação... Vamos romper alguns mitos na masturbação, Sim. né? Masturbação não dá pelo na mão, gente, entendeu? Não cresce nariz, você não vai ficar com rugas ou qualquer coisa disso. Você pode bater sua punheta, você pode bater sua cigarra. De boa, tranquilamente. De boa. Agora sim, tudo em excesso que eu digo é completamente ruim. Então não dá pra ser uma coisa em excesso. O lance da masturbação é bom porque você entra no autoconhecimento do corpo. Então, para o adolescente que está na iniciação sexual e tal, e você se masturbar é bacana porque você vai conhecer o seu ritmo. E a masturbação, inclusive, evita até ejaculação precoce, que é um problema seríssimo de boa parte dos homens. E para a mulher, no caso da masturbação também, é excelente porque você vai conhecer os seus pontos, principalmente clitóris, gente, porque o clitóris é o ponto mais erógeno da mulher. Tem 9.000 terminações nervosas. Então, boa parte das mulheres só sentem o orgasmo, só chegam ao gozo pela estimulação do clitóris. Então, é importante se masturbar assim. Agora não dá pra ficar, né, batendo punheta 5, 7 vezes por dia, minha filha, porque aí você vai ficar louco. Agora, Aline, falando desse assunto, a masturbação me remete e me parece que é um dos temas onde o machismo mais está presente, porque
durante muito tempo e continua sendo um tabu para a mulher, mas para o homem, tranquilo, é liberado. E até em rodas de amigos, é normal você falar sobre isso. Mas para as mulheres não é. Não é. E é interessante você falar isso, porque no século XVII, século XVIII, a masturbação era tida como crime, né? Então, ou seja, você não podia se masturbar. Para os dois? Para os dois, porque se no caso do homem, no século XVII, XVIII, se colocasse, se masturbasse, ele estaria jogando o sêmen fora, que o sêmen é a representatividade da procriação. Então, nesse século, o caráter religioso da coisa, né? Então, tinha um caráter religioso, lógico. Então, porque na verdade o sexo, ele sempre foi tido para a procriação. Você só se juntava com outra pessoa para fazer sexo para gerar filho. Então, no momento que você estivesse se masturbando e que ejaculasse, o seu sêmen ia para fora, ou seja, você estava perdendo o seu filho. E na mulher, pior ainda, ela não podia se masturbar, ela tida como crime, era jogada na fogueira, enfim, várias penalidades aconteciam para essa mulher. E aí, aos poucos, a gente foi rompendo isso, né? Mais no início do século XIX, início do século XX, a masturbação começou a ser vista como algo de conhecimento para o corpo, a partir, interessante essa história, a partir do período da histeria, né? Que foi com a descoberta do início do vibrador, que foi lá no início do século XIX. Sim. E as mulheres, elas ficavam, as mulheres da alta aristocracia e tal, francesa, europeia, elas ficavam muito irritadas. E os maridos não sabiam por quê. Isso acabou gerando problemas sérios na sociedade. E aí os cientistas começaram a investigar isso. E passaram a fazer terapia com essas mulheres, não resolviam nada e tal. Ou seja, aí chegou-se à conclusão de que essas mulheres estavam no processo de histeria, por quê? Porque não gozavam. Porque nem naquela época não sabia o que era o orgasmo feminino ainda. E aí eles criaram uma espécie de vibrador que na época parecia, sabe o quê? Aquela furadeira. Sim. Parecia uma furadeira mesmo, assim. Aí eles criaram e começaram a fazer teste com as mulheres. As mulheres iam para o consultório, ficavam lá com a perna aberta, e eles faziam a massagem que eles chamavam vulvar, que é massagem no clitóris. E as mulheres começaram a sair do consultório felizes. Por quê? Porque começaram a gozar. Aí, a partir daí, foi que viram do processo da histeria, que não era uma doença, era tratado como uma doença, não era uma doença. Muito pelo contrário. Pelo contrário, as mulheres precisavam sentir prazer, né? Então, claro. Aí foi que se dando o processo da masturbação. Ok, daqui a pouco a gente volta, a gente vai para o intervalo rapidinho e vamos voltar para falar de que forma o sexo na vida do casal, ele pode influenciar em outros âmbitos, né? Fora a cama, extra-cama, extra-quarto. A gente volta daqui a pouquinho. Pausa dramática. Tô ligado. Voltou com o programa Pauta Livre, recebendo a educadora sexual Aline Castelo Branco, colega de profissão. Quer dizer, mudou de profissão agora, né? Largou o jornalismo de vez. Não, assim... Ou as coisas não interagem? Interagem muito, até porque as minhas pesquisas, elas são voltadas na área de educação e comunicação. Então, assim, o meu estudo do mestrado, eu estudei o rádio como processo pedagógico na sexualidade dentro das escolas públicas. Então tá tudo... Então tá ligado, e eu estudo muito a educomunicação. Que a educomunicação, ela faz parte desse processo de você inserir a educação através da comunicação. Então, um pouco, não larguei, assim, o jornalismo em si, eu tô fora das mídias, na verdade, né? Televisão, rádio, que eu atuava muito. O último lugar que você atuou foi em São Paulo? Foi, o último lugar que eu atuei foi em São Paulo, trabalhei na TV Cultura e na Record, lá em São Paulo. Aí eu pedi demissão da Record São Paulo para dar entrevista no Jô Soares, porque eles não liberaram. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Não vamos adiantar a pauta. Vamos voltar para a pergunta que eu deixei no ar. Não, a pergunta que eu deixei no ar sobre o seguinte, de que forma o sexo ele influencia na vida do casal. Né? Porque, como você falou no início da entrevista, muita gente pensa no sexo no momento, no ato sexual, e não como todo um contexto. E você, antes de a gente ir para o intervalo, falou, as pessoas quando fazem sexo, quando chegam ao orgasmo, elas são mais felizes, elas trabalham melhor, elas se divertem. E eu queria saber de que forma, na prática, que o sexo influencia no cotidiano. Rafa, eu acho que primeiro assim, as pessoas precisam entender que quando você entra num relacionamento ou num casamento, e eu recebo muitos pacientes com esse tipo de problema, eles se queixam de que, eu tô 10, 20 anos casado, minha mulher não dá mais no couro, meu marido não dá no couro e tal. Gente, quando você tem uma relação firme, não só envolve sexo, é todo um conjunto. Eu gosto muito da antropóloga Ellen Fish, que ela diz o seguinte, a questão do amor romântico, ela trabalha com amor romântico. E o que é amor romântico? É a idealização do outro, a projeção do outro, a gente cria o outro como a gente quer, né? E o que você precisa para manter uma relação saudável e duradoura? É justamente a mistura de dois elementos básicos, que é o sensorial e o tátil. Então, assim, não é só o sexo, aquela coisa e tal.
O conjunto que envolve o cuidado, o amor, os filhos, a construção. Quando você planeja algo com o outro, né, você está planejando sua vida inteira. Então, assim, o sexo tem um fator principal? Tem, mas não é tudo no casamento, tá? Aline, eu não tô dando mais, não aguento, minha libido baixou. Gente, vai baixar. E a frequência sexual vai baixar de qualquer jeito. Então, assim, você tá 2, 3 anos namorando, você não vai conseguir mais dar 1, 2, 3 em um dia como você dava no início. Que você estava na fase que eu chamo de paixonite. Então, quando a gente está na fase de paixonite, que é do início do conhecimento, da atração e do namoro, a gente se propõe a tudo. Então, a gente namora, a gente transa muito mais. Só que aí depois você vem trilhando outras etapas do seu relacionamento. E é normal que essa frequência diminua. E a tendência é diminuir realmente. Vai diminuir para 1 vez na semana, 2 vezes, 3 vezes na semana, vai, ok. O tanto que seja bem feito. O tanto que seja bem feito. E às vezes você pode usar de estratégias de sedução para dar um up no seu relacionamento. Existem várias estratégias que é legal fazer. Então isso é completamente possível você se inserir. Mas eu acho que o importante é você entender. Se você escolheu aquela pessoa para você, você tem que ter consciência que a pessoa tem virtudes, tem defeitos e você vai ter que administrar isso. Okay. E que não é só o sexo que comanda toda a relação, é todo um conjunto. Eu costumo dizer, Rafa, que você tem que trabalhar com 6 elementozinhos, tá? Que é o quê? Primeiro, os 3 A's, que é o amor, a amizade e a admiração. Né? Porque a gente não vai namorar com inimigo, a gente namora com amigo ou casa com amigo. A gente precisa ter admiração porque a gente tá. Por quê? Quando a gente tem admiração, a gente quer mostrar pro mundo, a gente tem orgulho. E a gente precisa ter amizade, não é verdade? E os 3 P's são o quê? Você precisa ter paciência, porque para ficar anos com a mesma pessoa, meu filho, você tem que ter paciência. Você tem que ter persistência, porque você precisa persistir para ter uma relação. E o terceiro P é paixão. Porque sem paixão também você não sobrevive à relação, né? Amor e paixão são coisas diferentes. E a paixão você precisa sempre estar regando um pouquinho, né? Tem hora que você vai estar naquele momento estável. Eu não quero nem olhar para a cara daquela criatura e tal. Mas tem outros momentos que você vai olhar com aquela coisa de paixão, sabe? Aquele encantamento do início do namoro. Então é um pouco isso. Você tem que ter os 3 A's e os 3 P's. E uma criatividadezinha básica. Lógico, né? Tem que dar aquela pimentada. Vamos para as redes de volta com Brenda Ferreira saber as perguntas dos internautas. Vamos lá, Rafa. Ed Santos perguntou o seguinte: minha mulher, depois que teve filho, ficou sem vontade de transar. Isso é normal? Normal, tá? Por quê? O que acontece? Ela perde um pouco da libido por conta dos hormônios que tem ali. Então, ela tá muito preocupada, primeiro, com a questão da gravidez e, segundo, com o filho. E quando nasce o filho, o foco, gente, vai ser total para a criança. Por quê? Porque o estado daquela mulher é de proteção. Realmente, ela vai esquecer um pouco do marido e assim, a média de 1 ano, né? Então, até o menino completar 1 ano, realmente você vai ter pouco sexo, ela vai esquecer de você, enfim, porque ela está amamentando, gente. Então, o principal, o peito é uma zona erógena da mulher. Então, essa zona erógena vai estar dedicada para a criança. Então, realmente, baixa libido, é normal, você tem que ter paciência, tem que ter cuidado. E não fazer disso uma crise. E não fazer disso uma crise. Você sempre está tentando conversar. Eu costumo dizer que o diálogo é a melhor coisa, Rafa. Então, se você conversar até com sua mulher nessa fase, olha, eu entendo esse momento e tal, é capaz dela compreender tanto que ela vai querer te dar, né? Vai querer dar uma namoradinha com você só para, pelo menos, lhe satisfazer. E que é uma coisa que a mulher faz muito, né? Às vezes, em determinados momentos, como pós-gravidez, né? Aline, a gente está chegando ao finalzinho. Ah, aliás, a gente que precisava de delícia. umas 200 lives aqui. O outro tá ali, já tem mais. Não, eu sei já. Só tô anunciando que tá chegando no finalzinho. A gente tem um vídeo. Tem o vídeo da entrevista de Aline aí? Tem um vídeo? Vamos ver esse vídeo de sua entrevista no Jô. E na volta vamos falar sobre essa guinada que você deu, que largou em parte o jornalismo, mas está aí atuando nessa área e se desenvolvendo cada vez mais, levando educação sexual para o Brasil inteiro. Vamos sim. Ela diz que seu trabalho é dar empoderamento às mulheres. Eu vou conversar com a jornalista e educadora sexual Aline Castelo Branco. Uau! Uau! Que linda! Obrigada! É mesmo, é mesmo. O que é exatamente empoderamento? Então, Jô, Senta mais juntinho aqui, pronto. Opa, tá vendo? Ó. Aí.
Sabe que Já está juntinho- empoderando. Você já sabe que juntinho pode dar uma liga, né? É claro. Ah, então. Essa questão do empoderamento, eu trabalho com educação sexual, sou jornalista e faço mestrado na Unesp. Então, eu desenvolvo algumas pesquisas Sim. sobre o comportamento feminino e masculino. E o que a gente identificou? A gente sabe que a sexualidade feminina ela foi reprimida durante muito tempo, ela ainda é reprimida. E a mulher, Jo, ela não tem a liberdade na hora do sexo e também da relação com seu parceiro de dizer algumas coisas, de dizer o que está sentindo. Então, assim, o meu trabalho é voltado para que essa mulher tenha um autoconhecimento do seu corpo e ela possa dizer, olha, para chegar para o cara e dizer, olha, eu estou a fim de fazer isso hoje. Eu quero dessa forma, eu quero dessa maneira, sabe? De sentir o seu próprio prazer. Não, mas por exemplo, porque isso às vezes deve ser assustador para certo tipo de homem. Sim, pode Não é? ser assustador, mas eu vou te Mas, dar um... hoje eu quero assim, o meu negócio é o seguinte, eu quero duro, dentro e muito. Aí fica Não tem? difícil. Eu tenho uma amiga que já falou isso para um rapaz. Pois é, às vezes não tá Olha, nem duro. Hein? Às vezes não tá nem duro. E Nem aí? fica. Não fica? Olha, tudo bem, você quer ir para a cama comigo? Ele é ótimo. De volta aí. Foi um divisor de águas? Foi assim, depois da minha carreira, e foi engraçado, Rafa, que eu tava trabalhando quando eu recebi o telefonema, e aí me ligaram, falou, é a Aline? Eu falei, é a Aline. Ó, aqui é da produção do Jô. Eu, que Jô? Da Rede Globo, Jô Soares. Eu falei, é alguém de sacanagem, tem algum amigo meu que tá me perturbando. Aí eu falei assim mesmo pra produtora. Ela, não, Aline, a gente quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, oxi, comigo? Assim mesmo, eu falei. Aí ela, com você não é da Unesp, tá fazendo pesquisa. Por quê? O que acontece? Eu tava dando muita entrevista lá. E aí meu orientador sempre me jogava. Quando ele não podia dar entrevista, ele, fala pra Aline, que ela tá na pesquisa, tal. Certo. E aí eu comecei a dar entrevista pra Folha, pro UOL, pro Estadão, e aí foi. E fora também dos outros trabalhos que eu faço, que na época eu tava desenvolvendo os trabalhos com o público masculino. E aí o povo pegou, me achou, não sei como, achou meu telefone, meu número, me ligou e falou assim, vamos pra entrevista. Eu falei, vamos, só que eu fiquei assim, estática. E aí no dia que eles confirmaram mesmo, tudo, pra poder eu ir, foi realmente o divisor. Depois de Jô, aconteceram várias coisas na minha vida. Então aí foi nesse momento que eu larguei a profissão de jornalismo e fui me dedicar à área de educação sexual. Hoje eu passo a dar muitas palestras pelo Brasil afora. Sim. Então, eu faço bastante palestras, empresas grandes, congressos, enfim. Tudo que me chama, eu tô fazendo. E também tem aproveitado muito essa parte virtual, né? E hoje eu trabalho com empreendedorismo digital. Então, a minha praia hoje é no digital. Eu ganho dinheiro com o digital. E faço esses cursos online que eu desenvolvo tanto para pais, professores, como para homens, como para mulheres, tudo no processo de educação. Agora mesmo, essa semana passada e essa semana, eu estou com um curso online, na verdade é um workshop gratuito, 100% online gratuito, que é para homens, que se chama o Workshop em Homem de Sucesso, né? Como você se transformar a sua relação. Então, esses homens, eles têm acesso a 4 vídeos, de forma gratuita, onde eles podem assistir. Eu trabalho muito com método coach, eu também sou coach, então eu sou coach de relacionamento e vida. E trabalho com meus processos de coach nesses vídeos. Então, eles vão aprender a usar ferramentas específicas para entender como a gente pensa e age. Não só na hora do sexo, mas porque, assim, é uma ferramenta complicada a mulher, né? A gente sabe que entender a mulher é difícil. Então, eu uso essas ferramentas nesse workshop para que o homem entenda um pouco como a mulher funciona. Aí eu trabalho mais com isso e foi realmente, o Jô me deu um divisor de águas. Passei a ser conhecida no Brasil inteiro. Hoje eu sirvo de fonte, muita gente do eixo Rio-São Paulo me procura para eu dar entrevistas. Enfim, continuo minhas pesquisas acadêmicas, né? Porque hoje eu estou mais na área acadêmica também. Valeu. Aline, uma pergunta aqui que não quer calar. Aliás, desde o início tem uma mosquinha aqui perguntando. Ai, meu Deus. Nudes. É normal, natural? É como masturbação, se for em excesso já não é tão bom assim? Como é que funciona? Eu acho assim, o processo de nudes bem legal. Se você souber usar. Por quê? Se você está numa relação, vamos supor que eu e você, a gente tem uma relação e tal, eu quero apimentar a minha relação. Eu acho bacana você mandar uma foto, né? Você chegar, a mulher, por exemplo, tirar uma foto dos seus seios, ou tirar uma foto da lingerie, o que for, e mandar. Sim. Eu acho, de certa forma, agressivo o cara chegar, tirar uma foto do pau dele, pá, não sei o quê, e tá mandando, disparando na rede social, o que for, entendeu? Ou a mulher abria lá a periquita, pá, tirar foto, essas coisas assim, não. Eu acho perigoso. Então, tem tudo que você tem que ter, de certa forma, um cuidado
para você senso. se preservar nas redes sociais, porque, gente, se isso parar, começar a rodar, isso pode causar um problema sério para sua vida. Até na empresa que você trabalha, ou o que for. Agora, se você tem uma relação saudável, que você confia no cara que você tá, ou o cara também confia na mulher que você tá, eu acho completamente saudável. Eu ensino muito para as meninas assim, ó, de você tirar uma foto da lingerie ou apenas das suas pernas, mandar pro namorado, pro marido, dizendo assim, amor, hoje tem. Aí o cara vai ficar louco, porque homem, ó, é muito visual. Né? Então, o homem é muito visual. Se você mandar uma foto das suas pernas ou só da lingerie e dizer, amor, hoje tem... Já projetou ali mil coisas. Meu filho, o cara vai passar o dia inteiro pensando, doido pra chegar em casa, pra querer ele pegar ali, comer e tudo. Então, vai ser uma loucura, Massa. entendeu? Então, Agora, de forma saudável... Tá liberado, com bom senso. Tá liberado. Vamos dar a última passadinha nas redes sociais. Brenda, o que é que a gente tem aí? Vamos lá, além dos elogios, né? Todo mundo falando, adorei as respostas, as perguntas e falando muito que acompanha o seu canal também no YouTube. Ah, massa! Tem uma Aliás, pergunta- rapidinho, Brenda, depois a Aline pode até dar uma passadinha na live Responder, e né? responder a galera. Isso. né? Respondo sim. Vamos lá, então. John Aldama perguntou, boa tarde, existe DST que são transmissíveis mesmo com o uso do preservativo? Olha, você tem que ter cuidado. A DST ela só é pega de forma desprotegida, quando há o contato entre as peles, né? Corpo, pele. Se você usar preservativo, não, você não vai correr o risco. Mas é bom sempre ficar atento na hora que você for fazer o sexo, até na hora de olhar o órgão genital da pessoa, para ver se tem alguma feridinha, se tem alguma coisinha, né? Se tá fedendo, se não tá. Porque tudo isso é um indicativo de que pode ter algum problema, tá? Mas se você usar preservativo, é bem mais saudável. Tem mais aí? Tem mais? Por enquanto não. Vamos lá, a entrevista chegou ao fim. Ah, Vamos marcar outra. Eu sei que você tá vamos pra sim. viajar agora, Tô. mas assim que você voltar pra terrinha Vamos aqui, a gente marca fazer. mais uma Vamos fazer. pergunta da galera aí. E você ensina, tá ensinando? Agora não, eu parei de ensinar, eu ensinava na universidade, mas agora eu tô querendo retomar. Mas é porque eu também tô dando entrada no processo do doutorado, que agora eu vou fazer o teste para ver se eu passo no doutorado, Bacana. espero passar. E aí sim, aí eu vou depois buscar uma instituição de ensino para voltar a Tá, ensinar. ok, bacana. Ensinar jornalismo e educação agora. Unindo uma coisa boa. Pelos dois. Valeu, a gente recebeu aqui no estúdio da Web TV do Bocão News, no programa Pauta Livre, a educadora sexual Aline Castelo Branco. Obrigado, Aline. Rafa, obrigada, adorei. Valeu. Muito obrigada pelo convite, adorei, adoro Bocão, sempre tô lendo, tô vendo tudo que tem aqui. E vocês que quiserem me seguir nas redes sociais, no YouTube, youtube.com/Aline Castelo, e no Instagram e no Facebook é Aline Castelo. É só procurar Aline Castelo que você acha. Bacana. E amanhã a gente volta aqui de manhã, acho que 10h da manhã, uma live com a banda Timbalada aqui ao vivo pra você. A gente espera vocês amanhã de manhã cedinho aqui. Um abraço. Tchau, gente. Ó, lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar, viu?